Graças a paz, queridos. Primeira parte do estudo de célula. O tema é Fazendo para Deus. Sabe, a gente vai tentar, por meio de uma misericórdia e oportuna revelação de Deus, mostrar o que é fazer para Deus. O intuito desse estudo é tentar nos mostrar o que é fazer para Deus, ou como se faz para Deus, é acima de tudo quando. Eu tenho que aprender como é que se faz para Deus e tenho que entender que quando eu faço para Ele, está acima de tudo que eu tenho feito para os homens e até para alguns ministérios. Livro de João, capítulo 6, versículo 28. Ele diz o seguinte: E dirigiram-se os discípulos para ele e perguntaram: Que faremos para realizar as obras para Deus? Sabe, esse texto aqui, lendo esse texto, eu quero acreditar que muitos já se questionaram acerca do que poderiam fazer para Deus. Porque os discípulos param, eles andavam com Jesus, eles eram crentes. Mas eles estavam se questionando como é que a gente pode fazer algo para Deus. Eles já estavam ali com Jesus, mas eles queriam fazer algo para o Pai. Você já é crente, você já faz parte do ministério, você já é líder de célula, mas você já parou para questionar: será que eu posso fazer algo para Deus? Será que tem como eu direcionar minha célula para Deus? Fazer para Deus não é fazer para a igreja. Fazer para Deus não é fazer para o líder. Fazer para Deus é fazer para Deus. Então eu quero acreditar que você já se questionou acerca do que você poderia fazer para Ele. E outros, eu creio que até hoje estão inquietos, pensando no que eles poderiam fazer para Deus. Sabe? Eu sei que há aquelas pessoas que nunca pensaram nessa necessidade ou na possibilidade. Eles nunca conseguiram se imaginar dentro do tamanho feito, fazendo algo para Deus. A gente está tão acostumado com a religiosidade de que eu faço para a igreja, eu faço o feijão com arroz e tá tudo bom, tá bom demais, eu tenho um relatório para apresentar, e eles não conseguem mais parar para pensar: eu vou direcionar o meu estudo de célula para Deus. Quando elas chegarem, Senhor, eu vou dar, e eu vou entregar para o Senhor a vida delas, eu vou educá-las para o reino, é para Deus. A gente está tão focado no vertical que por muitas vezes esquecemos o horizontal. Sabe? Eu queria que você entendesse. Não precisa que ninguém faça nada para Ele, não é verdade? Deus não precisa que ninguém faça nada para Ele, para impressionar Ele, ou coisa parecida. Pois Deus é Deus. Ele é um ser completo e com todas as realizações e qualidades na palma da mão dele. Então, não é fazer porque Deus precisa que eu faça. Não. Os discípulos se levantaram sentindo a necessidade. Eles sentiram a necessidade. Eles estavam lá de Jesus. E mesmo assim disseram: eu estou sentindo a necessidade de fazer para Deus também. Sabe por quê? Porque o exemplo era Jesus. Tudo que Jesus fazia era para o Pai, para que o Pai fosse glorificado. Então eles sentiram a necessidade de fazer algo que o Pai fosse glorificado. Não é porque Deus precisa. A minha alma tem que desejar isso. Deus não tem necessidade ou mesmo carência de que fazemos algo para Ele. Mas nós sim, precisamos nos sentir fazendo algo para Ele. O prazer da vida cristã não está em ser crente, sentar no banco de uma igreja. O prazer da vida cristã é fazer algo e ter a certeza que está agradando ao Pai, aquele que nos adotou, o Abba. Pois até que façamos, somos tidos por incompletos, por inúteis. Por isso que muitas vezes para algumas pessoas passar célula é pesado, trabalhar no ministério é pesado, porque você nunca vai se sentir completo enquanto você não conseguir direcionar suas vontades, o seu ministério, a sua célula e tudo aquilo que você projeta e você pensa que é para a igreja, direcionar diretamente para Deus. Sabe? Fazendo para Deus fala de serviço prestado a Ele e a sua causa. Esse estudo fala de serviços prestados para Deus.
não é para ministério nenhum. E para sua causa, o reino dele. Fala de sacrifícios oferecidos a ele. Fala de tornar o homem agradável e prático na direção dele. Os discípulos não são meus, são dele. Eu quero torná-los agradável a Deus. Não é agradável a mim, mas ao Senhor. Entenda. Todos nós precisamos nos tornar ocupados na obra de Deus. Ocupados no reino. Ocupados no culto. Ocupados na célula. Ocupados nas redes. Ocupados, mas com o coração e a mente direcionados para Deus. O livro de João, ainda no livro de João, no capítulo 6, você pode abrir sua Bíblia aí, capítulo 6, versículo 26 e 27, diz assim, ó. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ele começa a dizer aqui, é aqueles que fazem por algo terreno. Aí ele vem no 27, que é o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, não é pelo que é terreno, mas pela que subsiste para a vida eterna. Reino, Jesus, Deus, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo, ou com o seu zelo. Sabe? É termos a direção correta. Ele estava agora fazendo uma separação de pessoas que estavam atrás dele, pelo que podiam, pelo que estavam vendo, pelo que estavam conseguindo. Eu não posso fazer a obra de Deus para manter meu título, para manter minha moral aqui na terra. Eu tenho que fazer para manter minha moral com Ele, porque eu quero dar para Ele. É por prazer ao reino, para o prazer por algo que é eterno e não terreno. Os judeus escutam o apelo de Jesus. Qual é o apelo de Jesus? Trabalhai. Façam para Deus. Jesus queria que eles entendessem que aquele momento era o momento para se fazer para Deus. Momento de trabalhar. Se você ver agora o versículo 34 do capítulo 4 aí de João. João 4, verso 34. João 4, 34 diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: a minha comida, olha só de que ele se alimenta, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. O que nos alimenta, o que nos fortalece, é saber que estamos fazendo algo para Ele. É trabalhando para Ele. Todos que agigantam a sua fé em Cristo, eles estão fazendo para Deus, nos moldes de Deus. Estão fortemente qualificados para fazer, crendo que Deus enviou Jesus para ser a razão dos nossos feitos. Eu dou minha célula, porque eu sei que Jesus tem cada um dos meninos como muito preciosos. Eu vou tentar fazer o melhor para ele. Jesus é o motivo de tudo. Ainda aqui no livro de João 6, versículo 29, diz o seguinte: respondendo-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que você possa crer nele e crer que ele foi enviado. Sabe? Jesus foi enviado para que o evangelho acontecesse, para que o evangelho existisse. Se estamos aqui falando de célula, de obra de Deus, foi porque o Senhor foi enviado. O meu Jesus foi enviado. Ele foi crucificado para que eu fizesse para Deus, para que eu pudesse fazer para Deus. E eu tenho que fazer baseado em tudo que Ele fez. Eu creio que Ele foi enviado para isso. Ele me libertou para poder ajudar pessoas a ser libertas. Ele é o alvo de tudo aquilo que a gente faz. A obra de Deus é de quem? De Deus. Não é da igreja, não é do pastor, não é do líder. A obra de Deus é de Deus. E todo aquele que executa a obra de Deus, a força do mesmo está na crença que ele alimenta na direção de Jesus Cristo. A obra é dele. Quando eu executo a obra dele, a força, a minha força está em crer, sabe? Está em crer que Jesus foi enviado para isso. Para que eu aprendesse a trabalhar.
para que eu sentisse essa necessidade. Esse ardor que eu estou sentindo, a base dele é Jesus. O motivo desse arder na tua alma, em fazer para Deus, é Jesus, cara. Não está ligado ao ministério terreno. O enviado de Deus, toda mente espiritual, alimentada pela fé em Cristo, ela é levada a fazer grandes feitos para Deus. Quando a minha mente está ligada no reino, em Cristo, ela é conduzida a fazer grandes feitos para Ele. Tudo que eu fizer vai ser tremendo. Fazendo para Deus é uma questão de descansar nele. Porque eu faço para Ele. Eu faço com prazer. Não é pesado, é bom. Compete a nós descansarmos nas promessas dele. Sabe, eu digo sempre aos meus discípulos o seguinte: não se preocupem em ter 12. Queira, deseje ter 12. Porque o Senhor vai dar os 12. Não, o meu trabalho é descansar em ti, é crer na promessa. Sabe, então, compete a nós descansarmos nas promessas de Deus, cheios de crédito na direção do enviado de Deus. Porque quando você faz algo para Deus, Jesus diz: eita, meu irmão está fazendo, a minha irmã está fazendo, porque nós somos irmãos, irmãs, co-herdeiros da graça com Ele. E a partir daí, não tem como a obra não ser feita. Parece mesmo que o texto está nos dizendo que todos aqueles que possuem fé no enviado de Deus, Jesus, eles são encontrados fazendo algo para Ele. Ele não consegue ficar sem fazer nada. Para finalizar, vê o que foi dito lá no livro de Isaías 55, o verso 11. Isaías 55, verso 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que lhe foi designado. Não para. O enviado veio, deixou uma mensagem, e ela não vai voltar vazia. Ela vai produzir, e vai produzir, e vai produzir. E serão muitos os trabalhadores, muitos os ceifeiros, porque o campo já está branco. E eles vão fazer, não é para encher os seus celeiros. Eles vão fazer para Deus, queridos. Fiquem na paz, e o Senhor te dê autoridade espiritual para ministrar esse estudo, em nome de Jesus. Amém.